É que assim, hoje a gente vê poucos jogadores que criam uma profunda identificação com o clube. Na década de 80 era um pouco diferente. Pô, a gente tinha o Zico, tinha diversos jogadores que tinham mesmo... Desde os anos 70, né? Pois é. O Ademir da Guia foi do Bangu pro Palmeiras e ficou até o fim, cara. Pois é. E assim, hoje isso não existe mais por causa da regra do jogo mudou. Eu entendo tudo isso também. Sei lá, a grana mexe com tudo, porque agora é muita grana, né? Deve ser o quê? Umas 10 vezes mais do que... Até mais, muito mais do que a gente ganhou. O lance é o seguinte... O que acontece? Na nossa época, eu joguei juvenil do Corinthians, eu joguei desde o Dente de Leite, 75, e fiz a categoria de base. O objetivo da gente ali era ser titular do Corinthians. A gente nem pensava na seleção brasileira, a gente pensava em jogar no time principal, porque naquela época, a grande maioria da garotada que jogava para um time ou outro, torcia para aquele time. Porque por exemplo, eu fui fazer peneira no Corinthians com 10 anos, porque eu torcia para o Corinthians, queria jogar no Corinthians. E assim eram os outros times. Então você criava aquela identificação, assim, a coisa mais importante para mim, com 16 anos, era jogar titular do Corinthians. Aí você vira titular do Corinthians. Aí você sonha em ir para a seleção brasileira e jogar uma Copa do Mundo. Aí você vai e joga uma Copa do Mundo. Aí começa a vir na sua cabeça você ir para a Europa, porque foi naquele momento que os caras começaram a sair, né? Saiu, o Falcão já estava lá, o Dirceu também, mas aí foi o Edinho, foi o Zico, foi o Júnior, foi o Magrão, né? E aí você fala, pô, quero ir também. Então você busca uma possibilidade de ir para a Europa. E como a gente tinha esse hábito, né, porque era uma coisa de identificação com o clube, né, você gostava, você torcia para aquele clube, então você ia, pelo menos no meu caso. Eu fui para o Porto, eu me identifiquei com o Porto e fiquei lá, no Porto. Eu só fui embora por causa da escolha. Fui para o Ascoli e fiquei lá 4 anos. Eu fiz 3 anos de contrato, mais 4. Fui pro Torino e fiquei lá 3 anos. Então, eu ia e me comportava como se eu estivesse no Corinthians. Porque eu me identificava com aquele clube e pronto. Sabe, dava tudo pelo time, pro Ascoli, Torino e tudo mais. Então, o meu comportamento era esse e era a maioria dos caras dos anos 80. Mas esse sentimento com o Corinthians, especificamente, ele vai ficando mais brando ao longo da carreira, cara? Porque eu conversei com alguns outros ex-jogadores e eles falaram que, pô, eu torcia pro time X e aí, pô, passei por tantos clubes que minha paixão de menino foi ficando cada vez mais branda e... No meu caso, assim, eu virei comentarista, né? Então, eu tinha que ser imparcial. Então, eu fui me comportando como um cara imparcial. Eu fui pegando essa condição na personalidade, pô, eu torço pro Corinthians, mas não me importa. Eu vou fazer o jogo e eu não quero saber se o Corinthians vai ganhar, perder, se tá jogando bem ou mal, eu vou falar aquilo que eu tô vendo. E eu fiz isso. Quais foram as vezes que eu pude torcer pro Corinthians? Final da Libertadores, Corinthians e Boca. Aí é fácil, aí pode. Lógico. Aí e quando nós fomos disputar um Mundial lá, Chelsea e Corinthians, quando abriu a transmissão, eu falei pro Galvão, porque o Galvão tinha essa frase, né? O tal time é o Brasil na Libertadores, né? Aí eu falei, Galvão, você não fala sempre assim? Tal time é o Brasil no Mundial de Clubes? Então eu vou torcer pro Brasil no Mundial de Clubes. Eu tô torcendo pro Corinthians. Não, eu usei essa pra me colocar ali. Mas assim, eu torço pro Corinthians, mas menos por causa desse 26 anos e meio de profissão como comentarista. Então você vai pegando uma imparcialidade mesmo. Mas eu gosto de ver o jogo do Corinthians, mas assim, eu torço quando o time merece torcer, né? Quando o time é bom, você fala, pô, legal torcer. Mas quando o time joga mal, ou tá mal, uma fase ruim, cara, eu sempre torço para aquele time que joga bem. Eu sempre gosto mais daquele time que joga bem, porque eu tenho o meu gosto de ver futebol, né? Sim. Então eu gosto de ver o Palmeiras jogar, eu gosto de ver o Flamengo como tá jogando agora. Eu gostava de ver o Atlético como estava jogando ano passado, sabe? Cara, eu gosto de ver o time jogando bem. Então eu fico sempre achando, pô, o time melhor chega na final, porque você vai ter 2 confrontos, aquele time que tá mais ou menos... Mas assim, eu cresci dentro do Corinthians, né? A primeira vez que eu fui no estádio foi o primeiro jogo do Corinthians depois da Copa de 70. Corinthians e Ponte Preta. Meu pai me levou para ver o Rivelino e o Ado, que eles tinham voltado e iam jogar aquele dia. O Rivelino não jogou, deu uma volta olímpica, mas o Ado jogou. E aí meu pai começou a me levar em jogos do Corinthians, principalmente quando estreava alguém. Eu comecei aí, cara, aí você
Você vê aquilo ali, eu fui com 7 anos, você começa a olhar a torcida do Corinthians daquela época, que não ganhava título há 300 anos, e ela vibrava, vibra hoje também, mas naquela época era uma energia diferente, ela queria ser campeã, né? Então mexia muito com a garotada que ia pro estádio. Teu pai fez um bom trabalho, então, de tornar Meu corintiano. pai e meus tios, porque eu cresci, eu me lembro quando eu comecei a entender as coisas, era Rivelino pra cá, Rivelino pra lá. Pô, Corinthians, vamos ver como eles falavam? Eles chegavam mais cedo pra ver os aspirantes, pra ver o Rivelino jogar. O Rivelino jogava nos aspirantes ainda. Aí quebrou o tabu em 68 do Santos. Pô, aquela história eu cresci, né? Fui ouvindo. E aí, cara, quando eu vi o Rivelino em 70... A primeira vez que eu vi o Rivelino jogar, fora os papos do meu tio, do meu pai, meus tios do meu pai, foi na Copa de 70, cara. Aí eu falei, caraca, esse cara é o Rivelino do Corinthians que meu pai fala. Aí o Rivelino virou meu grande ídolo no futebol e, assim, bateu o carimbo pra ser corintiano, né? Por causa do Rivelino.